bem-vindos a mais uma aula, dessa vez com a disciplina de Geografia. Olha só, hoje faremos a correção da atividade anterior da página 9 do nosso livro didático, certo? Então temos aí na página 9, com o texto "Quem foi que fez?", onde vocês deveriam fazer a leitura desse texto e responder as seguintes perguntas. Ele pede para que você pinte de verde os elementos naturais citados no texto e de amarelo os elementos culturais. Então, elemento natural, aquele originado pela natureza, primitivo da natureza. Então, aí ele falou nas árvores, ele falou no vento, ele falou na terra, certo? Então, árvore, vento e terra seriam os nossos elementos naturais. E os elementos culturais, ele falou na praça, ele cita aí a praça, ele cita o trigo, o pão e a farinha, que fabrica o pão, não é isso? Então, esses são os elementos culturais, certo? A praça, o pão, o trigo e a farinha. Na letra B, ele pede que a gente troque ideia com os colegas e o professor. Quem transforma a farinha em pão? A gente viu que, embora algumas mamães tenham essa habilidade de fazer pães, não é, em casa, pães caseiros, mas normalmente quem pratica essa profissão são os padeiros. Então, os padeiros são aquelas pessoas que fabricam o pão, né? Isso, eles transformam a farinha em pão. Então, quem respondeu padeiro também acertou. Olha só, no segundo quesito da página 10, ele diz: com base na leitura do texto, quem foi que fez? Responda as charadinhas a seguir. Então, ele pergunta: um elemento natural que está sempre em movimento, tem 5 letras e 2 sílabas. Então, é o vento. Vento, certo? 2 sílabas e 5 letras. Ao lado, o nome de um lugar público construído pelo ser humano tem 5 letras e 2 sílabas. Então, qual lugar público falado aqui no nosso texto? Foi a praça, certo? Então, a praça é um lugar público. Um elemento cultural feito de um elemento natural. Olha só, um elemento cultural que é feito pelo homem, mas que foi feito por um elemento natural. No caso aí é a farinha, certo? O trigo é o elemento natural, a gente colhe o trigo e do trigo é feito a farinha. Então, quando a gente faz a farinha, já é o homem fazendo ali, certo? Então, já é uma cultura do homem. Por isso, um elemento cultural, apesar de ter sido feito com um elemento natural, que era o trigo. Um elemento natural que fornece sombra tem 6 letras e 3 sílabas. No caso aí a árvore, que nos fornece flores, frutos e a sombra, não é isso? No terceiro quesito ele diz: compare as paisagens fotografadas. Então temos 2 paisagens. E ele pergunta: em qual paisagem predominam os elementos culturais? Apesar de na primeira paisagem, na letra A, paisagem de letra A, termos algumas construções, mas onde predomina mesmo, onde tem o maior número de construções é na B, certo? Então iríamos marcar paisagem da letra B. Próximo, letra B, da página 11. Comparando os elementos presentes nas paisagens, qual é o bairro mais silencioso? Explique. Com certeza será o bairro da letra A, não é isso? Por ele ter uma menor quantidade de construção, provavelmente tem uma menor quantidade também no número da população, e quanto menos pessoas vivendo ali, mais silencioso, né? Aqui a gente vê que o movimento está bem intenso, tem muitas pessoas na rua, tem condução aí, né? O transporte, tem muitos edifícios, então com certeza o barulho é maior, certo? Próximo. O bairro onde você mora é parecido com a paisagem retratada na fotografia A ou B? Aí seria uma resposta pessoal. Quarto quesito, ele pede para a gente observar essa obra aí, o Mamoeiro, certo?
de Tarsila do Amaral, e responder com base na obra qual foi a alternativa correta. Então temos: a paisagem retratada na obra é formada por um elemento natural? Não temos só elementos naturais aí, não é isso? A artista pintou apenas elementos culturais na obra de arte? Também não tem apenas culturais não, porque a gente percebe a presença de plantas. Elementos naturais e culturais compõem a obra de arte? Sim. Então, a alternativa correta seria a última alternativa. E na página 12, nossa última página da atividade anterior, ele pede para a gente encontrar no caça-palavras nome de elementos que compõem a paisagem da obra de arte Mamoeiro e pintar de elementos naturais de azul e elementos culturais de vermelho. Então temos aí, naturais, nós temos o mamoeiro, certo? As plantas, morros, árvores, rio e céu. Esse seria natural. E o varal, poste, casas, roupas, pontes e pessoas seriam os culturais. Então, finalizando agora a nossa correção, vamos para o nosso assunto de hoje, que trata-se de fotografias aéreas, certo? A aérea já está falando, ó, vem do ar, certo? E como são tiradas essas fotografias aéreas? Por meio de aviões. Então, os aviões, eles colocam câmeras abaixo desses aviões, certo? E eles conseguem fotografar a área de cima para baixo. Então, por isso são chamadas de fotografias aéreas, certo? Isso serve para quê? Para a realização, para fazer mapas, certo? Mapa de um bairro, mapa de um determinado local. Então é assim que são feitos os mapas. Eles tiram fotografias aéreas, ou seja, de cima para baixo, por meio de aviões. Também podem ser usados satélites para fazer esse processo, certo? Mas na maioria das vezes são aviões. Então aí, na página 13 do livro de vocês, nós temos aí um bairro, certo? Esse bairro é um centro em Carolina, lá no Maranhão, e ele está mostrando aí o bairro de cima para baixo. Observa que nós não vemos frontal, de frente às casas, nós vimos do alto, certo? Então essa fotografia foi retirada na visão vertical por meio de um avião. Aí ele diz: observe a fotografia aérea de parte de um bairro em Carolina, no Maranhão. A paisagem fotografada é composta de um conjunto de elementos naturais e culturais. Aí vocês têm o rio, tem plantas, que são os elementos naturais, mas também tem construções, como muitas casas e igrejas foram construídas pelo homem, por isso elementos culturais, certo? Aí ele pergunta: a fotografia acima foi retirada na visão vertical ou oblíqua? Olha só, a visão vertical, ela é reta, certo? De cima para baixo, na vertical mesmo, bem retinho. Observa isso. A visão oblíqua, observa que ela não é tão reta, ela é meia inclinada. Então viram a diferença? Quando a gente fala em visão vertical, ela é bem retinha ali, ó, de cima para baixo certinho. O foco é bem embaixo de onde está sendo retirado a foto. E quando a gente fala em visão oblíqua, ela é meia inclinada. Também está sendo tirada de cima, só que numa distância maior um pouco, não é bem embaixo da câmera, certo? Então essa é a diferença de visão vertical e visão oblíqua, mas ambas são retiradas de cima. Então essa paisagem que você vê, será que você vê bem embaixo da câmera as coisas ou vê um pouco mais à frente? Então marca aí, ou vertical ou oblíqua, certo? Aí olha só, no livro de vocês, vocês irão fazer a página 13, certo? Página 13 do livro de vocês. E na página 14, ainda do livro, ele pede aqui em cima, ó. Agora destaque do material de apoio, a planta do bairro, elaborada com base na fotografia aérea da página 13. Então, a planta desse bairro aqui, ó, na página 13.
Compare as duas formas de representação e resolva as atividades propostas. Então, olha só, vocês irão lá no material de apoio de vocês, certo? Que vocês sabem que fica lá no início, ó, do nosso livro. Então, vão retirar aí a página 14, ó, tem escrito em cima página 14, olha só o bairro, certo? E aqui é a nossa página 3, mas está se referindo à atividade da página 14, certo? Então, ó, atenção a isso aqui para a gente não retirar a página errada. Então, vai lá na página 3 do nosso material de apoio, você vai retirar essa folhinha daí, você vai observar essa paisagem que está sendo retratada aí e vai pintar de acordo, vai olhar, observar de acordo com a legenda. Observa a legenda aqui embaixo. A legenda, ela traz o significado de cada item que temos aí na nossa representação, na nossa imagem, certo? Por exemplo, a parte azul, ele mostra, ó, que toda essa parte azul é o rio, tá representando o rio. Então, toda vez que você vê a parte azul aqui nessa imagem, você vai saber que refere-se ao rio. Como saber? Pela legenda. Na legenda ele diz, certo? Então, a legenda vem logo embaixo aqui do mapa e vem dizendo o significado de cada coisa que nós vemos aí. Por exemplo, aqui temos o rosa. O que significa essas partes rosas? Aqui nós estamos vendo como se fossem telhados, não é isso? É isso mesmo, são construções, são casas, são apartamentos, certo? Então são construções essa partezinha rosa. Então olha só, vai se baseando aqui pela legenda que a gente vai descobrindo o que temos aqui. Por exemplo, essa parte vermelha, o que seria essa construção vermelha? Seria uma igreja. E como saber? Pela legenda, certo? Então isso é a legenda de um mapa. Então vocês vão se basear aí por essa legenda e vão completar o quadro com o nome dos elementos culturais que estão representados na planta. Então apenas os culturais, certo? Aqueles que são feitos, que foram feitos pelo homem. Então você vai listá-los aí embaixo. E no outro lado você vai marcar V para as alternativas verdadeiras e F para falsa. A representação de um lugar na visão vertical pode ser chamada de planta. Isso aqui que a gente está vendo pode ser chamado de uma planta? Com certeza. O bairro retratado é composto somente de elementos culturais? Será que eu só vejo construções aqui e nada mais? Não tem nada relacionado à natureza, originado da natureza? Pensa. Elementos naturais e culturais formam a paisagem do bairro Centro de Carolina, Maranhão? Será que aqui temos elementos naturais e culturais? Então dá uma olhadinha. De que outra forma é possível representar o bairro? Troque ideias com os colegas e o professor e registre sua resposta por meio de escrita ou desenho no espaço a seguir. Então, bem antes, no início das nossas aulas de geografia, as aulas online e em sala de aula também, nós já vimos que o bairro, ele pode ser representado por mapas também, não é isso? Por plantas baixas, que são essas plantas aqui, essas plantas desenhos de casa, desenhos de um bairro. Então, por mapas, por desenhos, por fotografias, certo? Então, há muitas maneiras de fazer a representação de um bairro. Nós já vimos isso em aulas passadas. Então, você vai registrar aí. E nossa atividade de hoje ficou o seguinte. No livro didático, página 13 e 14, e ainda aqui, ó, nosso material de apoio, certo? Logo no iniciozinho do nosso livro. Então, 13, 14 e o material de apoio do nosso livro, página 3. Então, essa é a atividade de vocês de hoje. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, certo? Um grande beijo para todos.